Estudaremos a introdução ao estudo da doutrina espírita, que está logo no início do livro dos Espíritos. E agora estudaremos então o item 12. Nesta tradução, este item recebeu o título de A Identidade dos Espíritos. Mas é bom lembrar, a maioria das traduções não trazem títulos para estes itens. Então veremos no item 12 da introdução ao estudo da doutrina espírita, no primeiro parágrafo. Um fato que a observação demonstrou e foi confirmado pelos próprios espíritos é que os espíritos inferiores apresentam-se, muitas vezes, com nomes conhecidos e respeitados. Nesta primeira frase, os próprios espíritos nos informam que existem espíritos inferiores que muitas das vezes apresentam com nomes conhecidos e respeitados. Quem pode nos assegurar, isto é, quem pode nos garantir que aqueles que dizem ter sido, por exemplo, Sócrates, Júlio César, Carlos Magno, Fenelon, Napoleão, Washington, etc., tenham realmente animado esses personagens? Essa dúvida existe entre alguns adeptos fervorosos da doutrina espírita. Admite a intervenção e a manifestação dos espíritos, mas se perguntam como comprovar sua identidade. Realmente, existem espíritos que apresentam com nomes de pessoas que foram importantes, mas como comprovar que esses espíritos estão dizendo a verdade? Mesmo pessoas dedicadas à doutrina espírita perguntam como comprovar a identidade desse espírito, se estão falando a verdade ou se estão mentindo. Essa comprovação é, de fato, muito difícil de estabelecer, já que não pode ser apurada de uma maneira tão prática e simples como por meio de um documento de identidade. Pode, entretanto, ser feita por alguns indícios. Então, a comprovação desses espíritos pode ser feita por meio de alguns indícios, quer dizer, de alguns sinais, porque, na verdade, eles não têm como comprovar, não tem um documento de identidade, algo que possa nos garantir a veracidade da informação desses espíritos. Quando o espírito de alguém que conhecemos pessoalmente se manifesta, seja de um parente ou de um amigo, por exemplo, especialmente se morreu há pouco tempo, ocorre, em geral, que sua linguagem está em perfeita relação com seu caráter. Isso já é um indício de identidade. Mas não há mais dúvida quando esse espírito fala de coisas particulares, lembra de fatos de família apenas conhecidos pelo interlocutor. Isto é, lembra de fatos de família conhecido apenas de quem está falando com ele. Um filho não se equivocaria certamente com a linguagem de seu pai ou de sua mãe, nem os pais com a de seu filho. Algumas vezes, nessas evocações, acontecem coisas surpreendentes de forma a convencer o mais incrédulo. O incrédulo mais endurecido fica, então, maravilhado com as revelações inesperadas que lhes são feitas. Uma outra circunstância muito característica vem fundamentar a identidade do espírito. Dissemos que a letra do médium muda geralmente com o espírito evocado e que essa escrita se reproduz exatamente igual a cada vez que o mesmo espírito se apresenta. Constatou-se muitas vezes que para as pessoas mortas há pouco tempo, essa escrita tem uma semelhança marcante com as da pessoa quando viva. Tem-se visto assinaturas de uma exatidão perfeita. Estamos longe de dar esse fato, embora observado com regra e, principalmente, com uma regra constante. Nós o mencionamos como algo digno de nota, que é interessante, né?
e que pode às vezes ajudar na identidade do espírito é a questão da semelhança dos traços caligráficos do espírito com os traços caligráficos de quando ele estava vivo. Ou seja, o espírito apresenta uma assinatura parecida com a assinatura de quando ele estava vivo, principalmente se ele desencarnou há pouco tempo. Isso acontece, mas nós não podemos pegar isto como uma regra, com a regra absoluta, Pode haver, às vezes, engano nisso aí. Ou pode haver também espíritos que não conseguem passar os seus traços caligráficos, ou médios que não conseguem interpretar bem a escrita, a caligrafia do espírito. Então, é uma coisa que tem que ser observada, mas não como regra geral. Somente os espíritos que atingiram um certo grau de purificação estão desligados de toda a influência corporal. Porém, quando não estão completamente desmaterializados, essa é a expressão da qual se servem, conservam a maior parte das ideias, das tendências e até mesmo das manias que tinham na Terra, o que demonstra o meio de os reconhecermos, como também numa grande quantidade de fatos e detalhes que somente uma observação atenta e firme pode revelar. Vêem-se escritores discutir suas próprias obras ou suas doutrinas, aprovar ou condenar certas partes. Outros espíritos a lembrar fatos ignorados ou pouco conhecidos de sua vida ou de sua morte. Enfim, detalhes que são pelo menos provas morais de identidade, as únicas a que se pode recorrer quando se trata de coisas abstratas, isto é, que estão fora da realidade. Este parágrafo está nos mostrando que tem aqueles espíritos que já atingiram um grau de purificação bastante elevado, então esses espíritos não apresentam nada do que eles tiveram aqui na Terra, porque eles estão desmaterializados. E aqueles outros espíritos que ainda continuam apegados às coisas materiais, que ainda não estão completamente desmaterializados. E por isso, então, esses espíritos, eles mantêm ligado às ideias que eles tinham aqui, as tendências que eles tinham, as manias que eles tinham aqui na Terra. E então, quando eles comunicam, fica fácil de ser reconhecidos pelas pessoas que os conheceram quando encarnados. E tem também, além dessa observação de costumes, de hábitos, de manias do espírito, nós podemos encontrar uma grande quantidade de fatos, de detalhes, de acontecimentos que, por exemplo, nós podemos ver escritores que discutem as suas obras, as doutrinas que eles participaram, que eles tiveram, aprovar ou condenar certas partes do trabalho deles. Podemos ver espíritos que lembram de fatos, de acontecimentos desconhecidos da sua vida ou da sua morte. Então tem espírito que apresenta esses detalhes que não são assim de natureza material, de comprovação física. São acontecimentos ligados mais à questão do pensamento do espírito, ou à questão das emoções do espírito, as questões morais, E são essas questões morais, essas questões que não são físicas, que são mais abstratas, que a gente tem que observar para comprovar a identidade desse espírito, que às vezes manifestam, dando esses dados mais de natureza moral. Se, portanto, a identidade do espírito evocado pode ser, até certo ponto, estabelecida em alguns casos, não há razão para que não o seja em outros. E se, em relação às pessoas cuja morte ocorreu há mais tempo, não há os mesmos meios de controle, tem-se sempre o da linguagem e do caráter que revelam, porque, seguramente, o espírito de um homem de bem não falará como um perverso, ou um devasso, ou um imoral. Quanto aos espíritos que se apresentam exibindo nomes respeitáveis, logo se traem, logo se condenam pela linguagem e pelos ensinamentos.
Aquele que dissesse ser Fenelon, por exemplo, e embora acidentalmente ofendesse o bom senso e a moral, mostraria por esse simples fato a fraude. Se, ao contrário, os pensamentos que exprimisse fossem sempre puros, sem contradições e constantemente à altura do caráter de Fenelon, não haveria motivos para duvidar de sua identidade. De qualquer maneira, seria preciso supor que um espírito que apenas prega o bem pode conscientemente empregar a mentira, e isso sem utilidade. A experiência nos ensina que os espíritos da categoria, do mesmo caráter e animados pelos mesmos sentimentos, se reúnem em grupos ou em famílias, que o número de espíritos é incalculável e estamos longe de conhecê-los todos, e que até mesmo a maior parte desses espíritos não tem nome para nós. Um espírito da mesma categoria de Fenelon pode vir em seu lugar, muitas vezes enviado a seu pedido, apresentar-se sob o seu nome, pois lhe é idêntico, e substituí-lo, porque precisamos de um nome para fixar nossas ideias. Mas o que importa, em definitivo, que um espírito seja realmente ou não o de Fenelon. A partir do momento que somente diz coisas boas e que fala como o próprio Fenelon falaria, é um bom espírito. O nome com que se apresenta é indiferente e, muitas vezes, é apenas um meio de fixar nossas ideias. O mesmo não seria admissível nas evocações dos familiares, mas aí, como dissemos, a identidade pode ser estabelecida por provas de alguma forma evidentes. Contudo, é certo que a substituição dos espíritos pode ocasionar uma série de enganos e resultar em erros e, muitas vezes, em mistificações. Essa é uma dificuldade do espiritismo prático, mas nunca dissemos que fosse algo fácil, nem que se pudesse aprendê-lo brincando, como não se faz com qualquer outra ciência. Nunca será demais repetir que ele pede um estado assíduo e, frequentemente, bastante prolongado. Não podendo provocar os fatos, é preciso esperar que se apresentem por si mesmos e, frequentemente, são conduzidos por circunstâncias com as quais nem ao menos se sonha. Para o observador atento e paciente, os fatos se produzem e então ele descobre milhares de detalhes característicos que representam fachos de luz. É assim também nas ciências comuns. Enquanto o homem superficial vê numa flor apenas uma forma elegante, o sábio descobre nela tesouros para o pensamento.